verdade, eu sempre fui muito tímido e retraído, justamente por sempre ser o mais alto da turma. Isso era uma coisa que me deixava muito retraído, porque assim, por eu ser o mais alto, eu sempre chamava muita atenção. E isso acontece até hoje, mas antes, que eu não tinha muito controle, então as pessoas me olhavam muito, eu sempre chamava muita atenção. E isso era uma coisa que me inibia muito. E eu sempre tinha muita dificuldade de falar com as pessoas, justamente por essa timidez. Então eu ficava mais retraído e e aí, quando as pessoas chegavam para falar comigo, ou por eu ser mais alto, e aí eu sempre ficava muito travado. Aí eu falava, vixe, aí não vai ter como. Porque aí a gente eu não conseguia conversar. Aí, por eu ser tímido, eu sempre ficava com a cara fechada. Aí sempre era taxado, ou era metido, ou era snob, ou o metido ganhava. Então, muita gente não gostava de mim pela minha aparência, falava que eu era muito metido e pronto. E aí, tanto que a maioria das pessoas que são minhas amigas hoje, quando me conheceu, não gostou de cara, porque falava que eu era metido. E aí depois ia me conhecendo quando eu pegava uma amizade, que eu me soltava, aí me amava. Então eu ia do ódio ao amor, assim, não tiro, mas é sempre por causa da vergonha. Mas até começar esse processo, eu já sabia que eu ia chegar, já chegava procurando uma cadeira para sentar, que era para eu ficar no Oh, mesmo nível de todo mundo. Então eu sabia que se eu sentasse e ficasse no nível delas ou mais baixo, ninguém ia me notar tanto. Então eu chegava, já procurava um lugar para eu sentar, entrava correndo e sentava. Na verdade, o processo aí, o que mais fez a mudança é porque nesse processo você começa a conhecer seu corpo. E aí você começa a conhecer seu corpo, e aí depois você começa a ter controle do seu próprio corpo. Quando você tem controle do seu próprio corpo, você começa a ficar uma pessoa adaptável. Então você consegue estar em vários momentos, em vários grupos, completamente diferentes, e começar a se enquadrar dentro deles, do mesmo jeito que você se enquadra nos ritmos. Então, se você chega numa balada de dança de gafieira, você chega e se comporta próprio para aquilo. Numa balada de tango, num forró, num... Então, cada ritmo, você tem um corpo diferente. E aí, no cada grupo de pessoas, você se comporta diferente. Então, você consegue ficar adaptável, porque você consegue lidar com pessoas X, com pessoas Y. Então, e dentro do seu próprio negócio, você consegue recepcionar todo mundo. Porque cada pessoa que chegar, você vai fazer com que elas se sintam tranquilas dentro do nível delas, dentro do mundo delas. Então, você vai se adaptar ali de acordo com elas. E tudo isso não seria possível se eu não tivesse passado por esse processo. Então, assim, você saber lidar com pessoas, eu acho que independente da profissão, todo mundo tinha que passar por esse processo. Consigo. Eu consigo chegar nas pessoas muito mais fácil. Porque, assim, um pouco, o que... Quando você é muito tímido, a sua cara fecha. Quando você começa a ficar mais adaptável, você sabe aonde você chega ali com um sorriso, ou você já sente ali o lugar, você já chega falando alguma coisa que você sabe que a pessoa vai querer ouvir. Então você consegue chegar e criar uma afinidade um pouco mais rápido. Então, se você está num lugar que você não conhece muita gente, mas você sempre está ali e sempre com um ar um pouco mais leve, para você se demonstrar mais aberto para as pessoas chegarem. Se você ficar com a cara mais fechada, braço cruzado, num canto ou sentado, meio que não me toque, as pessoas não vão chegar nunca. E elas já não vão gostar muito de você. Agora, se você ficar mais aberto, um pouco mais sorridente, você fica mais leve, a pessoa cruzou um olhar, você já cumprimenta, e você já chega e conversa, puxa um assunto ali do momento. Então aí você já consegue chegar, fazer uma amizade, fazer uma turma um pouco mais rápido. Com certeza. Porque elas ficam mais tranquilas, né? E o legal. assunto progride também, né? Porque senão, antes era oi, oi, pronto. O oi,
outras pessoas. todo mundo teria que ser obrigado a passar por esse processo. Porque se todo mundo passasse por esse processo, seria muito diferente. Tudo. Como você se comportar de um lado, como recepcionar as pessoas, como ser recepcionado. Então, você nas duas posições, nos dois lados da moeda, se você tiver passado por esse processo, você seria muito melhor. Bacana, que bacana. Com certeza, eu sou uma pessoa. Eu acredito que se eu não tivesse passado por esse processo, nem sei o que eu seria hoje. Mas esse processo me jogou a trabalhar com pessoas e, e eu sou muito grato. Falar sobre o que esse processo fez diferença na minha vida, acho que eu ficaria o dia inteiro aqui. E de Que verdade, eu falo bom. até hoje para todo mundo. Inclusive, eu falo para as minhas clientes que eu acho que elas deveriam colocar os filhos quanto antes para passar por esse processo. Oh, que Porque eu legal. falo que o mais novo, eu acho que. Porque é muito. Você já deve ter passado por isso, mas as pessoas que passam por esse processo, elas se tornam completamente diferentes no mundo externo. Então, por exemplo, lidar com pessoas que não passou por esse processo é uma coisa de louco, porque a diferença é brusca, é enorme, é gritante. Então, você percebe que a pessoa perde um feeling ali, é muito doido. A pessoa não sabe se portar, não sabe, fala coisa que não deveria falar. A falta de respeito com o próximo, porque isso é uma coisa que grita. É uma educação surreal que nem, às vezes nem os próprios pais sabem passar, porque eles não tiveram essa experiência. Mas as pessoas, quando passam por essa experiência, muda muito, porque o cuidado com o próximo é o que vai fazer diferença. E isso